8 a 28, o último trecho do capítulo 14 de Atos. Nós iniciamos o estudo da primeira parte do capítulo, onde vimos a ação dos missionários, Paulo e Barnabé, os apóstolos que vêm pregando a palavra, e nós estamos vendo a propagação do Evangelho, não é? Após ali o início da descida do Espírito, Atos 2, e aí começou a se propagar o Evangelho, cumprindo aquilo que o Jesus determinou, que os discípulos deviam ficar em Jerusalém, até receber o Espírito, para terem poder de testemunhar em Samaria, Jerusalém, toda a Judéia, até os confins da terra. Então, o que está acontecendo nos demais capítulos aqui de Atos é exatamente o cumprimento dessa promessa do Senhor Jesus. Os apóstolos estão trabalhando e fazendo com que o Evangelho se propague. E a temática para hoje, o tema de hoje é: a fé vem pela pregação. A fé vem pela pregação. Vamos ler o texto, então, para a meditação na noite de hoje. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em linguagem licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão e clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Senhor,
estamos mais uma vez diante da Tua palavra e rogamos a iluminação do Teu Espírito para a compreensão da mesma e que apliques, ó Deus, no coração do Teu povo, para que saiamos daqui transformados, desafiados, de acordo com a palavra do Senhor. É o que pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso que o meu coração pulsa de alegria quando vejo a obra do Senhor assim sendo realizada de uma maneira tão eficaz e independentemente das circunstâncias que estejam acontecendo. Vejam, Paulo vai a Listra e cura um homem, um coxo, um aleijado de nascença. A medicina não tinha condições de reverter aquele quadro. Aquele homem estava ali sofrendo desde o nascimento, era paralítico. Consequentemente, como ele não tinha condição de trabalho, nem naquela época tinha lá o auxílio, o benefício, né, que o governo poderia dar, não tinha isso. Ele então padecia ali os seus dias. Era um pedinte, um mendigo, aleijado e mendigo, levado pelas pessoas certamente a ficar à frente do templo para ouvir as palestras e as mensagens que por ali eram proferidas. E ali, naquele dia, estava aquele homem a ouvir Paulo pregar o Evangelho. Quando ele está lá, atento à pregação, o Espírito de Deus agindo no seu coração, Paulo observa aquele aleijado, aquele coxo, olha para ele e diz o texto que Paulo fixou nele os olhos e, vindo que possuía fé para ser curado. Paulo, certamente, cheio do Espírito, teve a sensibilidade e a percepção de ver que aquele homem estava crendo no Evangelho e ele já estava sendo agraciado por Deus. Ele estava crendo na pregação que Paulo estava fazendo. Ele ouviu Paulo pregar a palavra, viu Paulo pregar o Evangelho e creu. E essa fé que ele tinha foi tamanha que quando Paulo olha para aquele homem, fixa os olhos nele, ele diz: esse homem tem fé para ser curado. Ele crê no Senhor Jesus. E em alta voz, Paulo então diz: apruma-te direito sobre os pés. E ele imediatamente saltou e andava. E olha o que causou isso. Uma da multidão, muita gente viu este milagre acontecendo, viram o que Paulo fez, começaram a gritar. E gritavam em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Vejam, irmãos, a capacidade daqueles homens, né? Daquela multidão. Aquele coxo aleijado ali, creu no Evangelho e foi curado. Mas muita gente, uma multidão de gente, viu aquilo acontecer, ficaram em êxtase, começaram a gritar, mas não era por uma boa causa. Era porque naqueles corações havia uma intenção idólatra. E eles então começaram a atribuir a divindade a Barnabé e Paulo, essa divindade pagã que eles adoravam, Mercúrio, Júpiter, eles adoravam, eles eram animistas, tipo os índios, adoravam, né, os índios adoram os trovões, eles eram dessa maneira. Então eles atribuíam os planetas, né, a Barnabé atribuiu o nome do planeta Júpiter e a Paulo o nome do planeta Mercúrio, porque ele achava que quem era o portador da palavra recebia este nome. Então vejam, né, que aqueles homens eram idólatras, animistas, eles não tinham nenhum compromisso com a fé genuína, eles nem perceberam a fé verdadeira, nem receberam esta fé que é dom de Deus, somente aquele coxo, mas a multidão não ainda. E então, Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes, no sentido de ficar angustiados com aquela situação, e eles então saltaram no meio da multidão e clamaram àquelas pessoas: parem disso, parem, senhores, não façam isto, por que vocês fazem isto? E aí Paulo vai dizer uma coisa importante aqui. Ele diz: primeiro, nós também somos homens, igual a vocês, não há diferença alguma. O que fizemos foi anunciar o Evangelho,
E aí Paulo diz: e este evangelho é que vai libertar vocês dessas coisas vãs. Se vocês derem ouvidos ao evangelho, se de fato vocês conseguirem obter a fé nessa palavra pregada, vocês vão se libertar dessas coisas. Vocês se converterão, abandonarão essa vida de idolatria e se converterão ao Deus vivo, o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o Deus que fez os céus, ou seja, os planetas. Esses mesmos planetas que vocês estão aí, dizendo, atribuindo a mim e a Barnabé, foi Deus quem criou, o Deus vivo. Não é essas coisas que devemos adorar a Deus, o único Deus. E eles então continuaram mesmo assim, Paulo argumentando de maneira tão contumaz, tão concreta, tão acertada, que o que ele estava fazendo ali era pregar o evangelho e que aquele milagre que aconteceu não foi no poder de Paulo nem de Barnabé, mas foi no poder de Deus. Quem poderia e quem pode fazer milagre é Deus. Jamais nenhum pregador, nenhum líder religioso tem a capacidade nele próprio de dizer: eu vou determinar e vou curar fulano e beltrano. Isso é loucura. Não tem essa capacidade. Quem tem a capacidade de curar é Deus, que atribui isso a quem Ele quer. Por exemplo, quando Deus deu essa capacidade a Paulo para fazer esse milagre ali, veja que Paulo admite: não sou eu, é Deus quem faz isso. É o Deus vivo quem faz isso. Deus é quem confere a determinadas pessoas, como os apóstolos, no caso, que para eles fazerem esses milagres. Então, veja que nenhum dos apóstolos, começaram a se achar mais importante, nem poderoso, nem capaz de fazer isso ou aquilo pelo seu próprio poder, porque eles não tinham poder. Nunca houve poder em nenhum deles. Todos atribuíam aquele feito a Deus. E aí você já começa a fazer a distinção. Quando nos dias de hoje, em pleno século XXI, se levantar alguém, primeiro, para se dizer apóstolo, é falso, porque os apóstolos verdadeiros são estes aqui, da Bíblia. Estes que o Senhor chamou e comissionou para ser. Outra coisa, os apóstolos da Bíblia, os verdadeiros apóstolos, quando faziam milagres e prodígios e sinais, o faziam e atribuíam a Deus. Os apóstolos frajutos dos dias de hoje, eles começam a se achar importantes e começam a se achar com poderes de realizar isso ou aquilo, e é um verdadeiro engodo, enganam as pessoas. E aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, as que facilmente são enganadas. Vulneráveis por quê? Porque não creem no Evangelho. Então está fácil uma pessoa que está aí vivendo neste mundo na incredulidade, ou numa credulidade falsa, vazia, porque quantas pessoas dão crédito às mentiras que acontecem por aí? Quantas pessoas ficam impressionadas com os acontecimentos que aparecem por aí, quando na verdade o que nós devemos atentar é: a minha fé veio pela pregação, eu ouvi o Evangelho, eu não precisei ver nada acontecendo para crer. Eu creio porque ouvi a palavra de Deus sendo pregada, anunciada, e o Espírito de Deus aplicou esta palavra ao meu coração. Portanto, eu vivo pela fé no meu Senhor e Salvador Jesus. É assim a vida do crente normal. Mas aqueles que ficam facilmente vulneráveis, indo atrás disso, daquilo, que gosta dos eventos, que gosta dessas coisas que as pessoas começam a dizer: olha, vai ter ali um evento onde vai ter cura disso, cura daquilo, restauração para aquilo, vamos lá. E aí o vulnerável vou que eu estou precisando mesmo. Eu lembro-me de um dia, uma senhora frequentava uma de nossas igrejas, uma congregação, e aí um dia eu vou lá numa reunião dessas igrejas, desses movimentos aí que existem, que prometem cura e tal, e ela foi. Ela disse que estava com uma dor no ouvido, e foi.
Quando ela chega lá, aí a pessoa lá diz: olha, a senhora tem que dar aqui R$ 50 para poder a gente orar, para poder curar essa dor aí. Ela aí já ficou logo tensa, já ficou logo, que conversa é essa, né? Porque ela, veja, ela ia nas nossas congregações, ouvia a pregação, mas era vulnerável, não tinha fé, não se firmava na boa doutrina, e aí foi atrás disso. Resultado, quando chegou lá, ela tinha um problema de nervos, e aí começou aquele barulheira toda, e aí ela começou também a ficar nervosa, tensa, começou a se tremer, e aí saiu nas carreiras daquele local e ainda veio me contar a história depois. Olha, pastor, eu fui assim, a senhora foi nesse negócio. Existe muita gente assim, infelizmente, mas a palavra de Deus é maravilhosa porque ela vem e dá um norte, é a bússola. Ela diz: olha, a fé vem, é pela pregação. Foi o próprio Paulo que falou isso lá em Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não há um caminho mais eficaz para a salvação de uma alma. O que uma alma sedenta, o que uma alma com fome precisa, é da palavra de Deus. Por isso a importância da pregação fiel, que é uma característica, uma marca da verdadeira igreja de Cristo, a fiel pregação do Evangelho, porque é nessas condições onde o Evangelho está sendo pregado fielmente que o Espírito Santo de Deus age. E se Deus quiser operar algum milagre, Ele vai fazer porque é da vontade dEle. Não vai ser uma instigação de quem prega, não vai ser uma intenção de quem está ali inventando uma situação para criar e gerar aquela comoção ali. Não, Deus vai operar, porque Deus é Deus. Não sou eu quem posso limitar Deus, nem você, ninguém pode. Mas eu não posso também admitir que as pessoas possam querer usar Deus da maneira como eles pensam que pode usar. Deus não é objeto, Deus é o Senhor de toda a terra. Veja, os homens queriam atribuir divindade a Barnabé e Paulo pelo milagre que havia ocorrido. E Paulo então foi contundente e disse: olha, nós também somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Somos homens. E o que fazemos é anunciar o Evangelho para que destas coisas vãs, vazias, sem sentido, vos convertais ao Deus vivo. E o que tem de gente exatamente indo atrás dessas coisas vãs, aprisionadas. Não acredito nisso, acredito naquilo. Dá crédito a tudo, só não dá crédito à palavra de Deus. E a palavra de Deus já adverte que no final desses dias que vivemos, vai ser assim mesmo. Muitos apostatarão da fé e não darão ouvidos à sã doutrina, dará coceira nos ouvidos, porque eles não suportam a sã doutrina, porque também não são alvo da graça de Deus, maravilhosa graça que quando alcança um coração se torna irresistível, e ele vem louvar a Deus, vem servir a Deus, e se congrega numa igreja que tenha a pregação da palavra de Deus, para que ele seja alimentado, fortalecido, e assim continue e persevere até o fim. E se não for assim, tem muitos, infelizmente, e não é pouco, de gente aí sendo enganada. Gente que dá razão a tudo e qualquer movimento que haja nesse sentido. E por isso que é importante a gente crer tão somente no Evangelho, na pregação fiel da palavra de Deus. E isso é fato importantíssimo para o bem da igreja, para o bem de todo cristão. Mesmo assim, depois de Paulo ter argumentado desta maneira, dizendo: não, por favor, não façam isso, eu sou homem igual a vocês, sujeito ao mesmo sentimento, eu só estou aqui anunciando o Evangelho para que vocês se libertem dessas coisas. Contudo, diz o texto, ele não se deixou, ele diz que o Senhor Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem também nos seus próprios caminhos. Olha, é o que Deus permite, muita gente, a maioria, anda nos seus próprios caminhos. Contudo, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo.
fazendo bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, Paulo tenta mostrar àquelas pessoas que a graça de Deus comum do Senhor está sobre eles. O Senhor diz, olha, Deus não deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Ele vem fazendo bem. Como? Usando a sua graça sobre vocês. Olha, dá do céu chuvas, estações frutíferas, enche o vosso coração de fartura e de alegria. Então, essas coisas que vocês desfrutam aí, é graça comum, é bênção de Deus. O Senhor está dando a vocês. Mas mesmo assim, irmãos, depois de um argumento tão contundente, vejo que é uma incredulidade. Aqueles homens estavam tão ensigueirados naquela situação ali, querendo adorar Barnabé e Paulo, que mesmo depois dele dizer tudo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Paulo e Barnabé ficaram numa angústia danada. Meu Deus do céu, o que é isso? O pessoal querendo adorar, levar Paulo e Barnabé. E eles mostraram então toda a sua fidelidade ao Senhor, sendo contundente na argumentação, na pregação. Mesmo assim, aquelas pessoas continuavam com seus corações distantes do Senhor. E então, vejam, poderia dizer, olha, no mesmo momento, no mesmo instante que está todo mundo ali ovacionando Barnabé e Paulo, querendo fazê-lo até de ídolos, de adorar de deuses, o que é que acontece na sequência do texto? Sobrevêm, porém, judeus lá da Antioquia, que Paulo já havia passado, e de Icônio também, viajaram até lá, a cidade onde eles estavam, Listra, e começaram a instigar a multidão a apedrejar Paulo. Vejam, em um instante, são deuses, vamos sacrificar para eles. No momento seguinte, veja como era a vulnerabilidade daquele povo. Já estavam apedrejando Paulo. Estavam querendo adorá-lo, agora já é apedrejando. Percebem como era a pessoa sem noção do que faz? Como é que eles podiam dizer assim, não, nós não vamos apedrejar Paulo, Paulo acabou de fazer um milagre, né? A gente está aqui querendo sacrificar para eles, como é que agora a gente vai apedrejar ele? Não, ninguém raciocinou. A turma chegou lá, os judeus, os religiosos da época, instigou, e aí a multidão começaram e apedrejaram Paulo, e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Olha só que situação, irmãos. Paulo, apedrejado, ficou como se fosse morto. Imagina a cena terrível, ensanguentado, certamente, dolorido. E aí o que aconteceu? Os discípulos rodearam a ele, o levantou e entrou na cidade. E aí, no dia seguinte, Paulo, partiu com Barnabé para Derbe. Outra coisa, veja, mesmo diante de uma situação como esta, Paulo não desistiu. Ele nem queria saber, ele não estava preocupado com a sua integridade física. O que Paulo estava interessado era continuar pregando o Evangelho. Olha o que ele segue fazendo. Chegou, foi para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Que homem corajoso era Paulo. É um exemplo para nós. Paulo não baixou a guarda. Ele não desistiu de fazer a obra que o Senhor o havia comissionado para fazer. Era muito corajoso, destemido mesmo. Ele e Barnabé. Foi apedrejado, os discípulos cuidou dele, levantou, levou para a cidade, ele, já vou embora. O pessoal aqui chegou a esse ponto, aí vai para outra cidade, chega lá, o que ele faz? Anuncia o Evangelho. E o que acontece na sequência? Muitos discípulos ali são feitos. Esse é o poder da palavra. Como é importante pregar a palavra. É por ela que as pessoas vão crendo. E assim se formando os discípulos.
e se formando as igrejas, como é o caso aqui. Então vejam, depois toda essa situação, ele vai lá em outra cidade chamada Derbe, prega o evangelho, faz discípulo e volta. As 3 cidades anteriores que os maltratou, tanto Listra, quanto Icônio e Antioquia. E vocês acham que Paulo voltou para ficar reclamando, foi? Será que Paulo voltou para ficar, rapaz, olha, vim aqui, mas só para me despedir, não quero saber mais de vocês, eu não quero mais saber desse negócio de pregar o evangelho, não, porque, rapaz, quanto mais eu prego, mais eu sofro. De jeito nenhum. Ele voltou lá e faz, olha o que ele fez, versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está vendo, irmãos? Esse é um exemplo de vida cristã. Não é desanimar porque está difícil. Olha, pastor, está muito difícil. Eu vou pregar o evangelho ali, é uma hostilidade. O povo não quer saber de Jesus. Não se prenda com isso, irmãos. Pregue o evangelho. Creia que este evangelho é, como disse Paulo mesmo lá em Romanos 1,16, o poder de Deus. Este evangelho é o poder de Deus. Era essa consciência que Paulo tinha. Por isso que ele bradou lá em Romanos 1, eu não me envergonho deste evangelho. É o poder de Deus, irmãos, para a salvação. Não tem outra mensagem a ser dita, falada, pregada, ensinada do que o evangelho, a boa doutrina, a palavra de Deus. É isso que nos move, é isso que nos sustenta, que nos alimenta, que nos faz estar aqui na igreja, semanalmente, buscando ouvir a pregação da palavra. Os que já têm fé vão se fortalecendo, como Paulo fez, fortalecendo a alma dos discípulos. E ele então exortava os irmãos, advertia, dizendo, irmãos, olhe, permaneçam firmes na fé. Não se deixe levar. Cuidado, porque o mundo é mau, as tribulações estão aí. E ele diz, olha, importa para entrar no reino de Deus atravessar muitas tribulações. Jesus já havia dito também isso lá em João 16, 33, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Então você tem que estar animado. Está atribulado? A situação está difícil? Está. Ninguém aqui vai dizer, olha, está tudo a mil maravilhas, porque não está. Viver em um mundo como este que vivemos é tribulação mesmo, é luta, é dificuldade que nós enfrentamos. Mas não vamos desistir, porque o que nos move é o poder do Evangelho, é a fé que está em nós, dada por Deus, como ele mesmo diz lá aos Efésios, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por isso que Paulo não se gloriava, nem Barnabé. As obras que ele fazia eram apenas meramente uma obediência ao mandado do Senhor. Tinha que pregar o evangelho aos gentios, e ele assim o fez. Mesmo diante dessas reações ruins, negativas, tribulações passadas, apedrejamento e tudo mais, mas ele continuou firme, pregando o evangelho e exortando os irmãos a que também permanecessem. Permaneçam firmes, irmãos, na fé que vocês receberam, pois é através de muita tribulação que não nos importa entrar no reino de Deus. E isso bate certinho com aquela expressão de Jesus, quando ele falou dos 2 caminhos, né? Ele, olha, há um caminho apertado, estreito, espinhoso, que vai conduzir para a vida. E o caminho largo, espaçoso, fácil, que não dá trabalho, tranquilo. Olha, ninguém incomoda, ninguém se incomoda. Esse é o caminho perigoso. É o caminho da facilidade, é o caminho da perdição. E que, infelizmente, conforme diz a Escritura, a maioria vai por este caminho. Então, só por aí você já perceba, irmãos, o que é a graça de Deus, maravilhosa graça nas nossas vidas.
Nós somos uma pequena fagulha de gente, numa imensidão de pessoas. Essa cidade com mais de 100 mil habitantes, nós não temos nem cerca de 1.000, nem 2.000 crentes aqui, se somar todas as igrejas da cidade. Não temos. Então, vejam, é uma imensidão de gente perdida. No entanto, não podemos deixar de anunciar a palavra, pois isso fez Paulo. Ele não ficou dizendo, tem essa multidão aí que é idólatra, não vou pregar mais aqui não. De jeito nenhum. Ele pregou lá, saiu apedrejado e voltou para lá de novo. Fortalecer os crentes que lá estavam. É o que aqui estamos a fazer. A Igreja Presbiteriana de Itabaiana está aqui há mais de 85 anos. E não é e muitas dificuldades já se passaram por aqui. Reverendo Lisandro, que está nos visitando hoje aqui, antes mesmo de ir para o seminário, trabalhou aqui no campo. Ele sabe, ele enfrentou também as dificuldades que havia naquela época, dificuldades grandes mesmo. Não quer dizer que hoje nós não tenhamos as dificuldades, mas como Deus tem sido gracioso, olha que maravilha, né? Como nós podemos ter hoje um local aprazível, podemos ter uma membresia considerável, perto da que nós já tínhamos, mas não é para a gente agora se acomodar com isso. Não é para, pronto, agora já chegamos no nosso... Não, é continuar fazendo o trabalho que temos que fazer. Exortar os irmãos a cuidar, e vem um trabalho pastoral, né, que é exatamente o que Paulo fez ali também, esse trabalho de fortalecer as almas, de exortar os irmãos e de mostrar essa continuidade da igreja, é o trabalho pastoral. E veja que ele promoveu, versículo 23, promovendo-lhe em cada igreja, olha o que Paulo fez, eleição de presbíteros. Os presbíteros, que hoje tem o seu dia marcado, agendado na nossa denominação, o dia do presbítero. Veja, o Paulo já fazia isso naquele tempo, eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E porque esses presbíteros, Paulo estava de viagem missionária, ia continuar a viagem, mas os presbíteros ficariam lá para cuidar daquele rebanho, para continuar fazendo esse trabalho que ele esteve fazendo, fortalecendo, né, exortando e mantendo aquela comunidade ali. A importância do ofício, né, do oficialato, do presbiterato na igreja. Já na igreja primitiva já era assim, então, por isso, devemos manter essa estrutura conforme é a nossa denominação, e a importância de serem presbíteros homens piedosos, homens que são encomendados ao Senhor, como diz aqui. Veja a piedade, oravam com jejuns. Então, eles se dedicavam ali para exercitar esse trabalho de presbítero na igreja. E assim, atravessaram a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, então continuaram pregando a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde também tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então, Paulo tinha esse trabalho pungente, essa vontade de atender um chamado de Deus no seu coração. Ele não conseguia ficar sem fazer isto. Muitos empecilhos vieram, muitas dificuldades ele teve, mas ele não baixou a guarda em momento algum. E isso deve servir a nós de exemplo, para que nós também, irmãos, diante das dificuldades que enfrentarmos aqui nesta cidade, não baixemos a guarda. Continuemos a pregar o Evangelho e a viver o Evangelho. Se tem alguém que está fragilizado, procure se fortalecer no Senhor. Se está alguém que está triste, desanimado com as situações que está vivendo, olhe para Cristo. Ele é um grande exemplo para nós. Como o Senhor Deus fez para tratar com os irmãos do passado, conforme diz aqui nas Sagradas Escrituras. E ali, ele chegando, reunida a igreja, eles relataram quantas coisas fizera Deus com eles.
Deus fez as coisas com eles. Não foi Paulo, não chegou lá bradando, né? Olha aí, ó, eu fiz isso, eu fiz. Deus fez. Deus fez com ele. O relatório que ele deu à igreja foi que as coisas que Deus fizera com eles. E como abrira aos gentios a porta da fé. Como é que Deus abriu essa porta da fé aos gentios? Como foi? Pela pregação do Evangelho. Essa é a abertura da porta da fé, a pregação, o anúncio do Evangelho. É a boa nova para homens e mulheres, jovens e crianças que estavam ali, naquelas multidões famintas, com as almas perdidas. Mas o Senhor Deus conduziu a Paulo e Barnabé para abrir a porta da fé àqueles gentios, que era pregando o Evangelho, e assim foi feito. Foi salvo aleijado, que passou a andar. Outros da elite religiosa da época rejeitaram o Evangelho. E para piorar ainda mais, foram contrários à palavra, a ponto de apedrejar Paulo, perseguir, dizer, não faça isso, não pregue mais esse Jesus, não pregue esse Evangelho. E Paulo nem estava nem aí. Se levantava, se cuidava, ó, vamos lá, vamos para outra cidade pregar o Evangelho. Depois voltava lá e reunia os irmãos que creram. E agora, irmãos, olha, permaneçam firmes. Vocês estão vendo? Esse é um grande exemplo do líder. É importante essa condição para uma igreja. Já pensou o pastor fraquejando, de, olha, irmãos, a gente já chegou até aqui, mas vamos se aquietar, não vamos mais enfrentar dificuldade, não. Fica todo mundo quietinho aí, não fala mais nada, ninguém pregue mais para ninguém, não viva mais esse Evangelho. Não ia ter graça. A graça do Evangelho é você exatamente se firmar nele e continuar pregando, anunciando ele e vivendo ele. Essa é a graça do Evangelho, vivê-lo intensamente, todos os dias, fazendo aquela coisa tão simples que o Senhor Jesus manda a gente fazer. Ore, vigie, obedeça a palavra, leia, medite nela. Como diz o salmista, o meu prazer é meditar na palavra de Deus dia e noite. Tenha prazer disso, de ler e meditar na palavra, de buscar a comunhão dos santos, estar reunido na igreja do Senhor Jesus, nos dias que há reuniões, na semana, no domingo principalmente. Não percam esse privilégio, irmãos. É lamentável e triste aqueles que perdem o dia do Senhor, de estar na casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, por tantas outras coisas banais, tantas outras coisas, outros interesses que não o interesse principal da alma do crente. Tem gente que troca por qualquer coisa, faz exatamente como fez Esaú, trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Tem gente trocando a vida espiritual, tem gente trocando estar aqui na casa do Senhor por tantas coisas que esse mundo oferece. E isso é ruim. O importante é ter essa firmeza, pela fé que você recebeu em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, concluindo, ele disse, e permaneceram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, aí é um exemplo de pastoreio, de continuidade do trabalho. Estavam lá e ficaram lá com os seus discípulos, orientando aqueles irmãos, fortalecendo a importância realmente disso, da continuidade do trabalho, de como manter isso. Às vezes a pessoa diz, não, é enfadonho, é cansativo, mas tudo na vida se tornou cansativo depois da queda. Lembra que o Senhor disse? Olha, Adão, Deus criou, botou Adão lá e disse, olha, agora, Adão, você vai cultivar e guardar o jardim, com todo prazer. Maravilha, Adão cheio de vida, jovem, né, recém-criado, vamos lá, trabalhar. Quando cai, aí Deus, agora, Adão, você vai ter que tirar o cardo e o abrolho da grama,
você vai ser com muita dificuldade que você vai granjear o pão, penosamente você vai granjear o pão para comer. Por quê? Por causa da queda, do pecado. Então, o trabalhar não é castigo. O castigo é a fadiga, é o cansaço. Isso foi fruto da queda. É não ter prazer em fazer as coisas. É fruto da queda. Então, a queda, meu irmão, foi trágica. Foi tão trágica que precisou Deus enviar seu Filho Jesus Cristo para a sua salvação, para a minha salvação. Então é uma coisa muito séria, muito grave. E o que tem de gente aí brincando, achando que é nada, é coisa assim, não é. O pecado, veja, o salário do pecado é a morte. E alguém morrer sem ser alcançado pela graça de Deus é inferno. Alguém não está liberto dessa escravidão que o pecado traz, é uma condenação eterna, irmãos. É morte eterna. Então, alertemos para isso e prossigamos sim pelo caminho da vida, o caminho da fé que recebemos um dia ao ouvirmos a pregação do Evangelho. Esta fé que Deus lhe deu é que deve lhe assegurar uma vida santa, de piedade, de cuidado, porque o mundo é mau. Cuidado, porque a palavra de Deus adverte, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. Vamos ter cuidado, irmãos, para que esse esfriamento não seja conosco, mas que estejamos sim agindo como Paulo agiu, diante das lutas, das dificuldades. Ergamos as nossas mãos, ergamos os nossos pés, abramos a nossa boca e preguemos e anunciemos o Evangelho, porque assim a fé continuará vindo aos corações daqueles que precisam ouvir para a sua salvação. Que Deus nos ajude no cumprimento da nossa missão, que nós possamos cada dia mais estar assim, irmãos, anunciando a Cristo, o Evangelho de Jesus, na certeza de que Ele vai agir naqueles que Ele quer agir e salvar todos aqueles que Ele tem destinado para a vida eterna. Vamos orar. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pela bênção que o Senhor nos concede e podermos estar reunidos aqui no templo para adorá-lo. Obrigado, ó Deus, porque nos trouxe a este lugar para prestar esse culto que só a Ti é devido. E rogamos, ó Deus, que o Teu povo aqui reunido esteja sendo alertado, exortado a permanecer firmes na fé, esta fé que recebeu um dia, ao ouvir a pregação da Tua palavra. Ó Senhor, que nós estejamos assim, imbuídos, ó Deus, de coragem, de força, de ânimo, diante de tantas coisas que nos acontecem. Restaura, ó Deus, a vida daqueles que estão necessitando de restauração. Ó Deus, que o Senhor os traga de volta à comunhão plena do Senhor. Ó Deus, que se porventura aqueles que estão esfriando na fé, que o Senhor tenha misericórdia e aqueça seus corações, suas almas com a palavra do Senhor e os traga de volta, ó Deus, ao convívio. Se forem de fato teus, o Senhor mesmo há de operar nos corações. Por outro lado, ó Deus, aqueles que não te pertencem, certamente estarão em caminhos tortuosos, distantes do Senhor. Mas não cabe a nós, ó Deus, ir em busca daqueles que de fato não te pertencem, mas daqueles que o Senhor já escolheu antes da fundação do mundo. Por isso, preguemos o Evangelho a tudo e a todos aqueles que estiverem ao nosso alcance. E o Senhor certamente há de trazê-los, todos aqueles que pertencem a Ti. Nós assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, irmãos. Fiquemos de pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos